Então eu vou semana 8. Então, vou criar a lista dinâmica. Inserir no início da lista o número 3, o número 7, o número 8 e o número 10. Vou imprimir a lista. Vou remover do fim, remover do início e imprimir novamente a lista. E agora liberar a lista. Então agora, novamente, irei criar a lista, inserir no fim o número 21, o número 47, o número 48, o número 120. Agora, eu irei imprimir a lista, né? Irei remover do início, remover o número 48, então opção 8. Qual o número que eu desejo? O número 48. Imprimir a lista. Nós podemos ver aqui. E agora, novamente, liberar a lista. Então agora eu irei criar a lista e inserir ordenado número 7, número 3, número 10, número 12, número 11 e número 1. Então vou exibir a lista ordenada. Vou consultar o número 11. Aqui nós temos o elemento 11 na posição 5. E irei consultar a posição 2. Na posição 2 nós temos o número 3. E agora, para finalizar, sair. Agora, para explicar a diferença da lista... dinamicamente encadeada para a lista com... A principal diferença da lista com o nó descritor, né? A principal diferença da lista dinamicamente encadeada e da encadeada com nó descritor é que agora nós temos alguns elementos. Por exemplo, antes eu sempre dava o próximo elemento. Agora eu vou... A diferença da lista dinamicamente encadeada para a lista dinâmica com nó descritor é que aqui nós teremos esta estrutura chamada descritor, que iremos ter o elemento do início, o elemento do fim e a quantidade de elementos. Ou seja, agora toda vez que nós formos inserir ou remover, nós precisamos alterar também esses três campos, né? Precisamos incrementar ou decrementar a quantidade e alterar qual é que é o elemento que se inicia e qual é que é o elemento do final da lista. Então, por isso que as operações ficam um pouco mais trabalhosas. Esta é a única diferença. A diferença entre a lista dinamicamente encadeada e a lista dinamicamente encadeada com nó descritor é que aqui nós temos esta estrutura chamada descritor, que nós iremos possuir três campos que nós não tínhamos na lista dinamicamente encadeada, né? Que é o início, o fim e a quantidade. A diferença que nós podemos ver aqui da lista dinamicamente encadeada para com o nó descritor é justamente essa estrutura mais aqui, que é o descritor, né? Que vai possuir qual que é o elemento que se inicia a lista, o elemento que finaliza a lista e a quantidade de elementos. Então, toda vez que nós fizermos qualquer operação de inserção ou deletar algum elemento da lista, nós devemos nos preocupar em alterar qual que é o elemento de início, qual que é o elemento que está no fim e qual que é a quantidade de elementos que está nessa lista, né? Então, de certa forma, a gente acaba trabalhando mais aqui, ó, por exemplo. A diferença mais notável entre a lista dinamicamente encadeada para esta com nó descritor é que nós temos essa estrutura mais, né, que é o descritor, que possui esses três campos, né, que é o elemento que se inicia a lista, que nós devemos sempre alterar caso a gente insira algum elemento no início, né, o elemento que finaliza a lista, que da mesma forma do início nós temos que nos preocupar com ele, sempre que nós inserimos um elemento ao fim da lista temos que alterar este descritor, né? E a quantidade,
que se nós inserirmos ou deletarmos elementos, nós devemos incrementar ou decrementar esta quantidade.